paz esteja convosco, que a paz seja contigo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez como um privilégio para anunciar o Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo, porque convém que o Evangelho do Reino seja pregado em todos os cantos e confins da terra. Em seguida virá o fim. Se prepare para se encontrar com Deus. Prepara-te, moradores da terra, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está às portas, o tempo está se aproximando. Eis que cedo vem o meu galardão para dar àquele que vencer. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante é do que espada alguma de dois gumes. Faz divisão entre boas intenções do homem e más intenções do coração do homem, entre juntas e medulas, e apta a discernir as boas intenções do coração do homem. A palavra de Deus é viva e eficaz. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, está escrito no capítulo 2, acerca da vinda de Jesus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos que não se movam facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto, e não sejam de nenhuma forma enganados pelos homens, mas antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser como Deus. De forma nenhuma seja enganado, nem por escrita, nem por palavras, mas mantenha o cuidado como se já estivesse perto e próximo à vinda do Filho de Deus. Nós sabemos que virá como relâmpago, assim como o relâmpago parte do Oriente e logo é avistado no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda de Jesus será como relâmpago, será rápido, não abrir e fechar de olhos. Você vê acontecendo de um lado e de repente o tempo se passa, a oportunidade se encerra, e a palavra de Deus vai dizer que nós devemos manter o bom ânimo até a vinda de Jesus, não se movendo facilmente da verdadeira fé, não abandonando verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. A Bíblia não diz sobre uma denominação religiosa, uma religião, mas segundo a palavra de Deus, nós devemos permanecer na fé em Jesus Cristo e não se mover da palavra de Deus, o nosso entendimento. Jesus não criou por aí várias religiões, Jesus não abriu denominações, Jesus não está dividido. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim, o caminho, a verdade, a vida. É Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. Significa que não existem vários caminhos e nem outros meios para chegar até a Deus. A única maneira de chegar até a Deus é por meio de Jesus, através da palavra. As religiões não podem nos levar até a Deus ou nos direcionar para Deus, mas Jesus diz que Ele é o caminho para Deus, a verdade, o caminho e a vida. E não existe outra forma, ou seja, ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Por isso Jesus Cristo, Ele alerta e diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependa-se, deixe todo ímpio o seu mau caminho. Arrependa-se, deixe todo ímpio o caminho de idolatria. O joelho se dobra para Deus, o joelho não se dobra para a imagem de escultura. Ele se dobra para Deus, não se dobra o joelho para Maria, nem para João, nem para Aparecida. O próprio João, quando foi dobrar o joelho para um anjo de Deus, então o anjo repreendeu dizendo: adora a Deus. Ou seja, isso significa que dobrar o joelho sim, necessariamente sim, é gesto de adoração. Dentro da Bíblia sim, dobrar o joelho é uma forma de adoração. Quando nós olhamos o Apocalipse, Deus então leva João até a ilha de Patmos, e João é arrebatado até o terceiro céu.
Então a Bíblia fala que ele caiu como morto, mas quando ele se levanta, o anjo aparece para ele, e ele quer dobrar o seu joelho para o anjo, e o anjo fala: não faça tal coisa, porque eu sou conservo seu, ou seja, eu sirvo Deus junto com você, adora somente a Deus. Ou seja, dobrar o joelho é gesto de adoração, sim. E dobrar o joelho para imagem de escultura é idolatria. Dobrar o joelho para Aparecida é idolatria. Dobrar o joelho diante de ídolos é idolatria. Pois a Bíblia fala em Romanos capítulo 1: pois mudar a verdade de Deus em mentira, honrar a criatura mais do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. O nome disso é idolatria. Honrar a criatura mais do que o próprio Criador, em nome disso é idolatria. Tem pessoas que honram mais a Maria do que a Deus, pode isso. Tem pessoas que adoram mais a Maria do que Jesus, pode uma coisa dessa. Quem morreu por você foi Jesus, não foi Maria. Quem ressuscitou foi Jesus, não foi Aparecida. Aparecida é apenas um boneco de barro tirado do fundo do rio, apenas um boneco feito pelas mãos dos homens, é apenas uma fábula. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele foi testemunhado por mais de 300 pessoas naquela noite em que ele ressuscitou, mas ninguém testemunhou a ascensão de Maria. Nessa Bíblia não está a ascensão de Maria, nem nessa Bíblia, nem na Bíblia católica. Ninguém testemunhou a ressurreição de Maria, porque Jesus falou: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Creia na palavra de Deus, rejeite todas as doutrinas de demônio, todas as fábulas. Jesus, ele vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 15, e versículo de número 6, que as tradições invalidam os mandamentos de Deus. Eu sei que a adoração aos ídolos ou a intercessão de santos é uma tradição, mas Jesus fala que essas tradições invalidam e rejeitam o mandamento de Deus, que é a própria palavra. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por tradições dadas pelos antigos, porque a palavra de Deus, ela é antes de qualquer tradição de antigos, ela é antes de qualquer religião. Por isso que nós não podemos trocar a palavra de Deus pela palavra do Allan Kardec, ou pela religião afro-indígena, ou pela religião dada por Mussolini ou Constantino no Império Romano, mas nós devemos permanecer na palavra de Deus. O próprio Paulo escreve assim: ainda que um anjo desça do céu, anuncia um evangelho diferente deste, a qual foi pregado, seja considerado um anátema. Ou seja, ainda que este evangelho seja pregado diferente, mesmo por um anjo, mesmo por alguém que veio do céu, a Bíblia fala que deve ser rejeitado e considerado como um anátema, ou seja, como um evangelho maldito. Nós não podemos trocar Jesus Cristo por Maria, nós não podemos trocar a palavra de Deus por religião, nós não podemos trocar o ensinamento de Jesus Cristo pelo ensinamento de religiosos. Nós devemos permanecer na forma que nós recebemos Jesus. Nós não recebemos Jesus por intermédio de anjos, nós não recebemos Jesus Cristo por intermédio de apóstolos ou profetas, não recebemos Jesus por meio de homens. Eles apenas foram homens que anunciaram que Jesus viria, mas nós recebemos Jesus por meio da palavra que foi profetizada, por meio da palavra de Deus que saiu da boca de Deus, que disse que ele seria um homem, ele viria de uma mulher, ele se fez servo e por isso nasceu no ventre de uma mulher, veio de uma mulher, mas na verdade a Bíblia fala que no princípio ele estava com Deus. Ou seja, Jesus assumiu a forma de servo, claro, como servo vindo para uma mulher, mas como sendo vindo de Deus. A Bíblia fala que no princípio ele estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Isso mostra que realmente Jesus, ele é Criador. E assim, Jesus, ele está anunciando a todos os homens que se arrependam, deixe todos os idólatras a sua idolatria, deixe todo o ídolo, deixe toda a ignorância e torne-se para o Senhor Jesus Cristo. Vem, eis que cedo venho, meu galardão para dar àquele que vencer, e aquele que vencer dará todas as coisas. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses sobre a vinda de Jesus: de forma nenhuma se deixe ser enganado, porque virão muitos em meu nome, disse Jesus Cristo, e enganarão a muitos. Jesus fala: nem por carta, nem por qualquer outra coisa se deixe ser movido facilmente, porque não será assim sem que antes venha o iníquo, o anticristo. E assim a Bíblia fala que em seguida virá o Filho do Homem, Jesus. Então a palavra de Deus assim anuncia ao homem que não se mova da verdadeira fé facilmente, não se mova da verdadeira fé por nada, nem por homens, nem por tradições, nem por vontades próprias, nem desejos do coração. Não se mova da palavra de Deus por nada.
Mas antes assim a Bíblia fala: sejam sóbrios, sejam vigilantes até a vinda de Jesus Cristo. Se sobriedade vem de Deus, a embriaguez vem de Satanás. E se Deus pede ao homem sobriedade, então assim a Bíblia diz que devemos andar até a vinda de Jesus. E assim até a vinda de Jesus, porque o dia do Senhor vem como um ladrão, numa hora em que menos esperamos, no momento em que menos esperamos. Assim a Bíblia fala que seremos pegos de surpresa. Por isso nós devemos manter o temor e andar sóbrios e vigilantes até a vinda de Jesus Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse que a Bíblia está dizendo que vai querer se assentar como Deus, parecendo ser Deus, não parece nem um pouco como filho de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que ele vai querer parecer Deus, ou seja, o anticristo, o filho da perdição, o iníquo. A Bíblia diz que assim virá. E então, no tempo da apostasia, a apostasia já chegou, as pessoas não estão percebendo, a apostasia já está aí. Muitas pessoas estão se esfriando na fé, muitas pessoas estão vivendo como mornos. Mas Jesus Cristo fala lá em Apocalipse capítulo 3, que como tu não és frio, não é quente, é morno, não vomitar-te-ei da minha boca para fora. Antes foras frio ou quente, mas como não é frio nem quente, é morno, vomitar-te-ei da minha boca para fora. A mornidão é uma forma de apostasia, ou seja, não está firme na verdade de Jesus Cristo, não está firme os pés sobre rocha, é uma forma de estar apostatado. São pessoas que com a boca louvam a Jesus, mas o coração mesmo está no pecado. São pessoas que até sim frequentam cultos ou missas, mas os seus pés estão firmados no pecado, até confessam com os lábios. Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 7, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas de demônios e seguindo o preceito dos homens. Então Jesus ele falou sobre a apostasia é o abandono da fé. Muitas pessoas estão se esfriando na fé. Isso é um grande sinal da vinda de Jesus. O esfriamento da fé nunca foi tão grande. Tantas pessoas honrando a Deus com os lábios, mas caminhando para o inferno. Tantas pessoas frequentando cultos, mas na verdade nenhuma fidelidade diante de Deus, na verdade nenhuma fidelidade diante do Altíssimo. Infelizmente muitos estão confessando com o lábio que creem em Deus, mas estão negando a eficácia na sua prática. O livro de Tito, no capítulo 1, a carta de Tito, vai dizer no capítulo 1, no versículo final: esses confessam com os lábios que creram no Filho de Deus, mas porém negam a sua eficácia, suas obras, estando caminhando em caminhos abomináveis e reprováveis por Deus. Não adianta nós somente confessarmos que cremos em Jesus Cristo com a boca e vivemos do jeito que nós queremos viver, porque a Bíblia diz que se certamente não apartarmos da iniquidade, certamente pereceremos. Se não arrependerdes, certamente perecerá. Jesus não fez o corpo do homem para viver de uma forma iníqua ou promíscua, não para a imoralidade, não para o adultério ou a bebedice, mas Jesus Cristo ele diz: vocês foram comprados por um alto e bom preço, por isso glorifiquem a Deus através do vosso corpo, porque o vosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso apresentem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, a qual é o vosso culto racional para Deus. Apresente-se para Deus como sacrifício vivo, irmão, o vosso corpo como sacrifício agradável para Deus, a qual é o vosso culto racional. Culto racional já diz racionalidade, através do corpo nós apresentamos diante de Deus para fidelidade, para obediência, para sujeição diante de Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala assim que esses, como seres irracionais, entregues ao erro, vivem em seus próprios caminhos. Ou seja, muitas pessoas não estão vivendo de forma racional, mas estão deixando a racionalidade, estão deixando o seu raciocínio para ser guiados por outros homens enganadores. A própria palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no outro homem, faz da sua carne sua própria força, faz do teu braço a própria força. Não devemos andar confiantes mais em qualquer coisa, em qualquer
que ouvimos ou qualquer doutrina, porque a palavra de Deus diz que viriam muitos falsos profetas. A própria palavra de Deus alerta para o homem não dar ouvido a espíritos enganadores, não acreditar em todas as coisas. Jesus diz: filhinhos, não vos enganeis, não se deixe ser enganado. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semear na carne ceifará as corrupções. Jesus, ele está às portas dos moradores. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de endireitar os caminhos. Prepare-te para se encontrar com Deus, prepare-te para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está às portas e bate. É tempo de arrepender-se, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada pela raiz, vai ser lançada no fogo. Segundo a Bíblia diz, não apaga, o bicho nunca morre. Isso não é conversa de pastor ou de padre, isso não é invenção religiosa, isso está escrito lá no Evangelho de Mateus, isso está escrito no Evangelho de Lucas também, isso está na palavra de Deus. Jesus Cristo, ele diz: temam antes a Deus, que tem o poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Não temos que mata o corpo e nada podem fazer com a alma. Temam antes a Deus, que tem o poder para fazer perecer o corpo e a alma no fogo do inferno. Sim, a esse temeis. Temam ao Senhor e dá-lhe graças, porque é chegada a hora. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, guardando os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ora, os mandamentos de Deus se resumem em amar a Deus. Quem ama a Deus não se dobra diante de uma imatura. Quem ama a Deus não vai ter outros deuses diante de si. Quem ama a Deus não vai honrar a Maria, vai honrar ao Senhor Jesus Cristo. Quem ama a Deus certamente não vai cometer algo contrário à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia fala: quem me ama guarda os meus mandamentos. 1 João 2 diz que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, e aquele que amar os mandamentos de Deus também será amado do Pai, porque o mandamento antigo é a palavra que foi pregada desde o princípio. A primeira carta de Tessalonicenses, ou melhor, a segunda carta de Tessalonicenses, revela a vinda de Jesus Cristo, e revela então a vinda do iníquo antes da vinda de Jesus Cristo, a qual infelizmente muitas pessoas estão adormecidas no sono do pecado e não vão perceber, e já não estão nem percebendo que está próximo o dia do Senhor. A Bíblia diz que não se mova de forma fácil do entendimento da palavra de Deus, não deixe o seu entendimento ser cauterizado pelos homens. Assim diz a própria carta de Timóteo no capítulo 4, que nos últimos tempos muitos vão ter a sua mente cauterizada por doutrinas de demônio. O que é cauterização? É o mesmo que lavagem cerebral, é o mesmo que hipnose. Uma vez que a pessoa ouve a mesma coisa várias vezes, ainda que seja uma mentira contada várias vezes, essa pessoa vai na sua mente entender que aquilo é uma verdade a ser acreditada e praticada, e assim sua mente está cauterizada. O livro de Coríntios fala no capítulo 4, versículo 4: os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz do Evangelho. Não deixe o diabo cauterizar sua mente com falsas doutrinas. Não deixe o diabo cauterizar sua mente com falsas religiões, com falsos ensinamentos. Leia a Bíblia, examine a Escritura dia após dia, porque ela testifica de Jesus, e nela nós encontramos a verdade. Leia a palavra de Deus e pratica ela dia após dia. Não seja apenas ouvinte, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Assim diz no livro de Tiago 1:22: não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra. Por isso que Jesus falou: a verdade liberta. O diabo não gosta da verdade. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. As pessoas amam a mentira, e é por isso que a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e existem também os filhos do diabo. Os filhos de Deus, segundo a Bíblia, ouvem a palavra de Deus e praticam, mas a Bíblia fala que nisso é conhecido os filhos do diabo e os filhos de Deus. Quem ama o seu irmão certamente é de Deus, mas quem aborrece seu irmão é do diabo. Lê a primeira carta de João capítulo 2, lá revela quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo odeiam a verdade, mas Jesus Cristo, ele diz que nenhuma verdade provém da mentira, e nenhuma mentira pode prover da verdade. Em João 8:47 diz: quem é de Deus, ouve-nos. Só Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus. A verdade é que se certamente não arrependerdes, não deixardes, os vossos caminhos de iniquidade perecerão.
A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 5, os frutos do Espírito são bondade, mansidão, fé, temperança, gozo, paz, alegria, domínio próprio, são virtudes do Espírito Santo de Deus, mas as obras da carne são orgias, bebedices, adultérios, fornicações, homossexualidades, imoralidades, sensualidades, depravações, orgulho, roubo, ódio, homicídio. Essas obras são obras da carne, as quais declaro que os que cometem não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5,19. Certamente as obras da carne são praticadas por muitas pessoas, mas elas se esquecem que Deus os lançará no inferno. Elas se esquecem que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas está anunciando agora que deixe seus maus caminhos, que deixe os seus caminhos de erro. A própria palavra de Deus vai falar em 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Deus antes não poupou nem os anjos. Deus reduziu Sodoma e Gomorra a pó e cinza. A própria ciência testifica isso. Sodoma e Gomorra é um lugar deserto, pó e cinza. A Bíblia fala que caiu fogo e enxofre de Sodoma e Gomorra, destruiu o orgulho gay e fez com que então seu orgulho fosse abatido. A Bíblia vai dizer lá no livro de Êxodo que do pequeno ao mais moço todos estavam corrompidos na imoralidade. Isso significa que até os pais estavam ensinando aos seus filhos a se tornarem homossexuais. A palavra de Deus deixa bem claro sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Ela não deixa dúvida que o pecado de Sodoma e Gomorra era imoralidade, homem com homem, mulher com mulher. Embora as pessoas hoje querem, na verdade, acreditar na mentira e não no que está escrito na Bíblia, mas o que está escrito na Bíblia diz a verdade acerca do que também Deus há de fazer. A Bíblia fala que como Deus não poupou nem antes Sodoma e Gomorra, não poupou nem sequer os anjos, antes Deus não poupou nem o seu filho, mas antes entregou ele numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Como nós pensamos que nós vamos escapar da ira de Deus? Jesus fala: como que vocês podem pensar que podem escapar da ira futura que há de vir? Não tem como escapar da ira que há de vir, mas a Bíblia diz: se vós certamente arrependerdes, certamente não perecerão, mas se certamente vós não arrependerdes, certamente perecerão. Deixa a imoralidade, deixa a homossexualidade, cidade goiana. Jesus está às portas. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus criou o homem reto, segundo a Bíblia os criou macho e fêmea, assim os fez, e foi bom para o homem, porque a Bíblia diz que Deus achou bom que fosse feito para o homem uma mulher. Por isso que Deus tirou da costela de Adão a mulher e assim o fez. E foi bom para Deus quando ele olhou e viu a terra sendo multiplicada. Esse foi o propósito de Deus. Mas no princípio a Bíblia vai dizer que não era vontade de Deus que o homem divorciasse. E a Bíblia vai dizer que aquilo que Deus uniu o homem não ajuntasse, ou melhor, aquilo que Deus uniu o homem não separe. O que Deus une é até a morte. O que Deus uniu é até a morte, o homem não pode separar. Deus uniu o homem e a mulher, e segundo a Bíblia fala em Atos, ou melhor em Romanos capítulo 7, ele está ligado pela lei, a tua mulher até a morte. Ou seja, muitos estão vivendo em adultérios, estão vivendo como seres irracionais, esquecendo que quando chegar a última hora vão ter que dar conta. Segundo a Bíblia Sagrada, está unido até a morte. Ainda que foi de 7 casamentos, ainda que passou por 3 casamentos, enquanto a primeira está viva, segundo a Bíblia, você está vivendo em um adultério. E por isso Jesus fala: não erreis, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os orgulhosos, nem os bêbados, nem os feiticeiros, onde herdar o reino de Deus. Muitos estão abandonando a verdade. Jesus falou: não abandone de forma nenhuma a verdade, não abandone de forma nenhuma a palavra de Deus. Não mova facilmente da verdadeira fé em Jesus por meio da palavra que nós recebemos de Jesus Cristo. Só que aí hoje as pessoas estão preferindo ouvir pastores e padres do que a palavra de Deus. Pode isso? A pessoa preferiu ouvir pastor e padre do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é fácil de você compreender. O próprio Paulo, quando estava passando por um certo lugar, o homem estava lendo a Bíblia. Ele não entendeu o que ele estava lendo. Paulo falou: você entende o que você está lendo? Ele disse: como eu entenderei se alguém não me ensinar? Quem ensina o homem é o Espírito Santo. Paulo falou que a unção do Espírito Santo é que nos ensina.
E ele diz que a unção do Espírito Santo de Deus nos ensina em todas as coisas. No livro de João diz que o Espírito de Deus nos ensinará em todas as coisas. O Espírito Santo de Deus nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nos guiará em todos os caminhos. Pois o Espírito Santo de Deus ensina o homem todas as coisas. O Espírito Santo de Deus ensina o homem toda a verdade. O Espírito Santo de Deus nos ensina em toda a doutrina. Quantas pessoas querem pregar e não pegam a caixa de som e vai pregar na rua? As pessoas estão vivendo como covardes. Jesus, ele diz que assim convém que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade, em todos os caminhos. Está cheio de teólogo para todo lado, mas pregar na rua, na cidade de Goiânia, a gente não vê ninguém pregando a palavra. As pessoas querem pregar onde tem reconhecimento, onde tem aplauso, onde elas ganham cachê. Na rua ninguém prega porque não tem cachê. Vivemos uma geração onde falar bonito é mais importante do que de fato o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é falar bonito, o propósito do Evangelho é anunciar a salvação ao homem. E Jesus fala: se não arrepender, certamente perecerá. Se o Espírito Santo de Deus não nos ensinar de forma nenhuma, nós podemos compreender o que está escrito. Jesus, porém, adverte: deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos então tenham alcance da vida eterna. A primeira carta, a segunda carta de Tessalonicenses se refere à vinda de Jesus, e que por sinal está próximo. A Bíblia vai dizer assim no capítulo 1, versículo de número 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados a todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Deus enviou o espírito do erro para que não creiam na verdade, mas antes o espírito do erro opera a mentira, para que sejam julgados aqueles que creram na verdade e aqueles que tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, a Bíblia diz que o espírito do erro, ele opera naqueles que não creram na verdade. O espírito do erro opera naqueles que não receberam o amor da verdade. E assim a Bíblia fala que agora subsiste. Então, até que seja tirado do meio, até que venha o dia do Senhor, até que chegue o grande dia. Por isso Jesus, ele diz que certamente ele vem, e o seu galardão está preparado para dar àquele que vencer. É como eu estava pregando mais cedo: os fariseus, eles coam um mosquito e deixam passar um camelo. Está preocupado com pronomes e nomes, mas está enganando as pessoas em quatro paredes e não explica para as pessoas a verdade do Evangelho. Não explica para as pessoas o que de fato é a salvação. Os fariseus falavam muito bonito, mas Jesus fala: vocês são sepulcros caiados. Você se esquece que o que fez o exterior também fez o interior. Você se esquece que por dentro do copo também está sujo, mas limpa somente por fora do copo. E assim Jesus, ele diz: em vão me adoram, e assim me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. E em vão me adoram, seguindo o preceito dos homens e também seguindo doutrinas de demônios. A palavra de Jesus Cristo é verdadeira e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante que espada dos gumes. E nós podemos perceber, segundo a palavra de Deus, que Jesus, ele vem, mas em pleno o tempo em que Jesus, ele vem, antes da sua vinda, as pessoas estão crendo na mentira, porque um espírito do erro os acometeu, e um espírito do erro os engana e os guia para que não creiam na manifestação da verdade. Mas a Bíblia fala que serão julgados aqueles que creram na verdade, e antes aqueles que tiveram prazer na iniquidade serão julgados. O juízo, segundo a Bíblia diz, é sem misericórdia, é segundo o que cada um pratica. Segundo a palavra de Deus diz, o juízo de Deus é segundo o que está escrito na palavra. Jesus diz assim: eu não vim julgar o mundo, mas porém a palavra que vocês ouviram, a palavra que foi pregada, essa há de julgar o mundo na última hora. Ou seja, Jesus não vai julgar agora, mas na última hora. A palavra de Deus hoje, ela não julga, mas na última hora ela vai julgar. Hoje Jesus, ele não traz um juízo sobre o homem, sobre os seus pecados, porque não chegou a hora. Mas segundo a Bíblia diz,
Jesus julgará o homem segundo a sua palavra, a qual foi pregada. Por isso se prepare, arrependa-se, deixe os maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é longânimo. Mas um dia a sua longanimidade, a sua benignidade, ela vai passar, tudo passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ou seja, o tempo que Deus deu para o homem aqui nessa vida, ele passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O tempo que Deus deu para o homem aqui nessa vida vai passar, mas aquele que não estiver preparado perecerá para todo sempre, quando chegar a hora da morte, a hora final. Jesus deu para o homem tempo, e esse tempo ele passa como vapor e logo se desvanece, pois assim é a vida do homem. Mas quando chegar a hora do Senhor, tarde demais será para aqueles que não se arrependeram e não receberam o amor da verdade. Porém, se hoje ouves a palavra do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, como foi no tempo antigo e pereceram. Jesus, ele está às portas e bate. Se prepare, cidade de Goiânia, se prepare, moradores da terra, o dia ele vem como chama de fogo, a qual o profeta Malaquias profetizou. Eis que o dia do Senhor Jesus Cristo, ele vem como chama de fogo, nos quais todos os ímpios e soberbos perecerão. A Bíblia vai dizer no livro do Salmo, no capítulo 7, que todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus perecerão e serão lançadas no inferno. Segundo a palavra de Deus, está escrito no salmista, o salmista Davi fala no capítulo 7, que todas as nações ímpias e todos que se esquecem de Deus perecerão no inferno. Se esquecer de Deus não é apenas proclamar o nome de Deus, não é apenas declarar o nome de Jesus. Se esqueceram de Deus todos aqueles que se apartaram dos caminhos de Deus, se esqueceram de Deus todos aqueles que deixaram a fidelidade ao Jesus Cristo, se esqueceram de Deus todos aqueles que apartaram dos seus caminhos. Deixe o ímpio os seus maus caminhos enquanto há tempo, porque o salário do pecado é a morte. De Deus a vida eterna por meio do Senhor Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Tenham sobre vós o tempo do refrigério por meio de Jesus. Felizes são os servos quando o Senhor Jesus Cristo vier o achar fazendo assim. Felizes são aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus está à porta e bate. Se alguém hoje ouve a sua voz, ouve a sua palavra, não endureça o seu coração. Se alguém ouvir a minha palavra, disse Jesus Cristo, ouvir a minha voz, eu entrarei dentro dele, cearei com ele, farei morada junto com ele. Jesus quer habitar dentro do teu coração, para que assim você seja um escolhido de Deus, uma casa, a morada do Senhor. Felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Felizes são os pobres, porque dos tais serão o reino de Deus. Felizes são aqueles que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados os servos quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Jesus está às portas. Felizes não são aqueles que têm uma vida estável na terra e tem tudo aquilo que o seu coração deseja, ou tem uma vida sossegada nessa terra, mas felizes são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Disseram para Jesus: olha, mestre, bem-aventurados os seus que te amamentou. Jesus falou: felizes antes aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Felizes não são os seis que amamentou Jesus Cristo. Felizes são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Mestre, tua mãe está lá fora e te chama. Jesus disse: minha mãe, meu pai, são aqueles que fazem a vontade de Deus que está no céu. Família de Jesus Cristo na terra, aqueles que fazem a vontade de Deus. A mãe, o pai, família de Jesus Cristo, aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso Jesus não tem filho feiticeiro, Jesus não tem filho macumbeiro, Jesus não tem filho idólatra, não. São os filhos de Deus os que fazem a vontade de Deus. É a vontade de Deus alguém fazer trabalhos para poder destruir casamentos, destruir empresas? Não é. Mas as pessoas falam que são filhos de Deus, são filhos do diabo. Lá no primeiro livro de João, capítulo 2, diz que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem de fato está prevaricando é filho do diabo. Quem está vivendo nas trevas é filho de Satanás.
O Papa falou que todos são filhos de Deus, mas segundo a Bíblia, aqueles que receberam o Espírito de Deus, esses foram feitos filhos de Deus, pelos quais, pelo Espírito de adoção, agora nós clamamos Abba Pai. Nós clamamos Abba Pai pelo Espírito de Deus, que nos adota como filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós somos adotados pelo Senhor Deus como filhos, igual o filho pródigo. Não igual o filho pródigo. O filho, ele pode se desgarrar, ele pode se afastar, ele nunca deixará de ser filho. Assim como o filho de Deus nunca vai deixar de ser filho de Deus, e o filho do diabo nunca vai deixar de ser filho do diabo, assim Jesus fala que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e seguem, mas os bodes de forma nenhuma seguirão. Ou seja, bode é impossível ser convertido em ovelha. Deus, ele tem os seus filhos, assim também como a palavra de Deus diz que o diabo também tem os seus filhos. Quem é de Deus não prevarica. Deus ouve-nos. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A terra ouve a palavra de Deus, porque o tempo está próximo e Jesus, ele vem. Se prepare para se encontrar com Deus. O tempo se abrevia, o tempo está próximo. Graças a Deus. Pai amado, sua palavra foi pregada, Senhor Deus, faça aquilo que segundo a sua vontade apraz, assim sua palavra é, segundo a sua vontade, ela não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, Senhor meu Deus. Toma em suas mãos essa cidade, toma em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, todos os lugares aonde sua palavra chegou, que o nome seja glorificado, amém, em nome de Jesus Cristo. Que a paz seja convosco, a paz esteja contigo, em nome de Jesus. Por aqui então, a bateria aqui já acabou, deixa eu ver, deu um pique só, já acabou, ela tá até cortando, mas é isso aí, a palavra foi pregada, irmãos, nossa parte está sendo feita. Fiquem na paz.